Ei gente, graça e paz, passando aqui para gravar mais um vídeo, né? Espero que vocês estejam bem nesse início de semana. Que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua família, né? Já quero pedir você para vir aqui embaixo, clicar nesse botãozinho vermelho e se inscrever e vir fazer parte da nossa família, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, né? Então, hoje o tema do nosso vídeo é sobre Lodebar, lugar de passagem, mas não de morada, né? Eu não sei se você conhece um pouquinho sobre a história de Lodebar, se conhece, já viu falar sobre esse lugar, mas hoje vamos refletir um pouquinho sobre esse lugar, que é um lugar de passagem, mas que talvez você já tenha passado, você está passando ou ainda vai passar. Mas eu quero te dizer que é um lugar de passagem, você não vai morar em Lodebar. A sua família, a sua casa não vai ser construída em Lodebar, né? E eu quero trazer essa palavra hoje para sua vida. Então talvez você está olhando para mim e pensando, nossa, que Elis Meire está falando, Lodebar, nunca vi falar desse lugar. Eu quero dizer que Lodebar, ele é citado na Bíblia, não sei se você já ouviu falar. E tem um vídeo que eu falo um pouquinho sobre ele, que é o primeiro vídeo no canal, por coincidência, que conta um pouquinho da história de Mefibosete. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no bloco de informações, é só você ir lá assistir, que você vai entender um pouquinho mais. Podemos perceber, né, que todo mundo em um certo momento da sua história passa em Lodebar. E aonde que é Lodebar, né? O que significa esse lugar? Quando nós vemos o significado dessa palavra, vamos ver que é uma terra sem pasto, né? É um lugar que aparentemente é sem futuro, é um lugar que não há como crescer, é um momento difícil que a pessoa está atravessando. E esse é o significado desse lugar. E muitas das vezes nós somos levados para esse lugar. O Senhor permite que nós vamos para esse lugar. Isso aconteceu na vida de Mefibosete. Se você não conhece um pouquinho a história dele, eu vou refrescar a memória de vocês até vocês voltarem no outro vídeo, né? Ele tinha tudo para ter bem sucedido, né? Ele nasceu para ser rei, porque ele era neto de Saul, que era rei, ele era filho de Jonas, então ele seria o sucessor no reinado. Só que vamos fazer uma pequena observação, né? Primeiramente, abrindo um parente aqui para você, jovem que está me vendo, né? Eu quero dizer que as suas escolhas hoje, ela define a sua geração. Ela define o que será da sua geração. As escolhas erradas de Saul definiu que Mefibosete não seria mais rei. Definiu a retirada do reino sobre a casa dele, sobre a família dele. E vamos ver que Mefibosete, ele perde o reinado por causa das escolhas do seu avô, né? E ele agora, em uma condição difícil, ele é levado para Lodebar. Em Lodebar, ali aquela terra sem pasto, sem futuro. Então vamos ver que Mefibosete, ele está em Lodebar. Só que ele não pertence a Lodebar, né? Havia algo para a vida dele. O Senhor permitiu que ele fosse para lá, mas o Senhor tinha um plano ainda na história dele. E vamos ver que quando Davi assume o reinado, Davi lembra que ele tinha uma promessa com o pai de Mefibosete, que era Jonathan. Ele tinha a promessa de honrar a descendência dele. E Davi, ele lembra, né, que ele tinha que honrar essa promessa. E ele pergunta se havia alguém da descendência de Saul para que ele pudesse honrar. E eles contam sobre essa pessoa, eles contam sobre Mefibosete, né? Então o rei manda chamar Mefibosete. Mas isso apenas acontece porque quando ele está lá em Lodebar, a palavra fala que ele tem um filho e ele coloca o nome do filho de Mica. Porque que significa isso? Aquele que é como o Senhor, ou aquele que é como Jeová. Quer dizer que independente do lugar que Mefibosete estava, ele continuou adorando ao Senhor, né? Ele não deixou que aquilo parasse. Aquilo não definiu para Mefibosete quem era Deus sobre a vida dele. O Senhor continuava sendo Deus dele, né? Vamos ver que isso que é fé, é honrar o Senhor independente do lugar que nós estamos e reconhecer que o Senhor, ele é Deus sobre a nossa vida, independente de qualquer situação. E hoje eu quero abrir esse parente para falar para você que está atravessando Lodebar, que está em Lodebar, né? Talvez durante esse tempo aconteceu coisas na sua vida que você não esperava e você foi parar em Lodebar, você se viu em Lodebar, né? E aonde que é Lodebar? Um lugar sem futuro, onde que você vê que os seus planos estão sendo falidos, as suas decisões estão dando tudo errado, você não vê futuro para a sua vida. Eu quero te dizer que isso é só lugar de passagem. Isso não é lugar de morada, o Senhor não quer que você permaneça aí, né? O Senhor quer que você saia de Lodebar. E quando eu falo para vocês que o Senhor não quer que a gente fique em Lodebar para sempre, nem não quer que nós façamos morada em Lodebar, isso significa que o Senhor não quer que a gente viva na prova para sempre. Apesar da prova e do deserto nos ensinar muito, né? Momento difícil de sofrimento, o Senhor utiliza para nos ensinar, para nos amadurecer espiritualmente. Não é plano do Senhor que a gente permaneça nele para sempre. É somente uma passagem para amadurecimento, para que depois venha a parte melhor da parte do Senhor, né? Para que depois possamos contemplar a glória do Senhor. Eu quero dizer para você não conformar com esse momento que você está vivendo. Não fazer disso uma rotina na sua vida,
mas que todo momento você busque sair desse cenário. Que em todo momento você clame ao Senhor: Senhor, me tira de Lodebar, e confie que o Senhor ele tem uma nova história sobre a sua vida, né? Confie que os planos do Senhor é maior do que o que você está atravessando. E o tempo que você estiver em Lodebar, adore o Senhor, clame ao Senhor e confie nas mudanças, né? Não faça de Lodebar a tua morada. Confie que você vai sair daí. Aí não vai ser a sua morada. Aí é terra de passagem, né? É terra que Deus está te ensinando a adorar. É terra que Deus está te ensinando a ser fiel, né? E apenas sai de Lodebar aquele que é fiel em Lodebar. Aquele que adora em Lodebar. Aquele que, independente da situação, continua fiel ao Senhor. Essas pessoas, eles saem de Lodebar. Eu posso dizer para vocês que Lodebar é parecido com aquele deserto também que aquele povo de Israel teve que atravessar, saindo do Egito e indo para Canaã, né? Vamos ver que foi um deserto, foi um tempo difícil. Mas aquele que permaneceu fiel ao Senhor chegou a Canaã. Aquele que permaneceu confiante no Senhor chegou a Canaã. Então eu quero dizer para você, se você está atravessando Lodebar, se o Senhor permitiu que você chegasse em Lodebar, não murmure, não reclame, né? Mas confie, Lodebar é terra de passagem sobre a sua vida. E em algum momento o rei vai lembrar que tem uma promessa com você. Em algum momento Deus vai lembrar em te tirar daquele lugar. E Deus vai mudar a sua história. E aquilo que parecia impossível vai acontecer na sua vida, né? Aquilo que você não era digno nem merecia vai acontecer. Você vai passar a comer na mesa do rei, né? E a ser considerado parte da família do rei. E isso aconteceu na vida de Mefibosete. Ele não podia, ele não era digno, porque a palavra fala que por ele ser aleijado pelo preconceito da época, ele não podia sentar na mesa do rei. Mas o rei lembrou da promessa e ele passou a comer na mesa do rei, apesar dele não ser considerado digno. Eu quero dizer com você que isso não é diferente do que vai acontecer conosco, né? Se nós permanecermos fiel ao Senhor, Ele vai nos honrar e nós vamos comer na mesa do rei, que é na mesa do nosso Senhor Jesus, né? E nós também não somos dignos disso, né? Vamos ver que a palavra fala que nós não somos merecedores. Nós somos um povo que pecou, né? E que a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós não éramos merecedores de ser considerado filho de Deus, né? Mas pela graça, o Senhor lembrou das promessas que Ele tinha sobre a nossa vida, né? E mudou a nossa história. E a misericórdia dEle nos alcançou. E a palavra dele vai se cumprir na nossa vida, né? A palavra fala que nós vamos cear com o rei, né? Eu quero dizer pra você que isso é promessa de Deus sobre a sua vida, né? Permaneça fiel ao Senhor. Pode estar atravessando Lodebar, o deserto que for que você está atravessando. Continue fiel ao Senhor, continue confiando nele, né? Porque o rei, ele não se esquece das promessas que ele te faz. E nos tempos certos, ele honra você. E apesar de você não merecer, ele faz o impossível acontecer na sua vida, né? Ele é Deus de promessa, Ele é Deus que honra as promessas que Ele faz. Então, apesar de você, nesse momento, estar atravessando Lodebar, estar atravessando o pior cenário da sua vida, estar vivendo um momento em que os seus sonhos estão sendo frustrados, eu quero te dizer que o Senhor, Ele é Deus de promessa, e aquilo que Ele prometeu não morre, né? Ele é fiel. E como aconteceu na vida de Mefibosete, Ele pode fazer na sua vida, né? Basta você adorar e você servir em Lodebar, né? E nunca se esqueça, Lodebar é passagem, não é morada. Não queira construir sua casa em Lodebar. Não aceite Lodebar, mas em Lodebar adore ao Senhor. E Lodebar comece a profetizar: a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar, porque o Deus que eu sirvo é Deus de milagre. E confie, se você profetizar em Lodebar, a sua história vai ser mudada, né? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Que o Espírito Santo venha falar no coração de cada um de vocês. Pedir você para vir aqui embaixo, clicar em compartilhar, mandar para os seus amigos esse vídeo, né? E profetiza sobre a vida deles que Lodebar é passagem, que eles não vão morar em Lodebar, né? Que eles não vão construir família em Lodebar, mas que Deus tem o melhor para a vida deles, né? Que a melhor parte está por vir da parte do Senhor Jesus sobre a vida deles. Então eu quero pedir você, nos ajuda nesse projeto, compartilha, né? E que o Senhor venha abençoar essa semana, que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor, né? Que vocês fiquem na graça e paz.